Vamos lá, pessoal. Então eu fiz o seguinte. Depois desse primeiro exemplo de eletrólise em solução aquosa, que você percebeu que é mais complexo, porque você precisa decidir que cátion vai para o cátodo e que ânion vai para o anodo, olha o que eu construí aqui. Construí uma tabela simplificada, tá? Ela é maior originalmente, mas ela funciona bem. Seguinte, ó, observa, descarga de cátions e depois descarga de ânions. Vamos olhar só para os cátions. Eu botei em colorido aqui o H+. Por que eu botei o H+ em colorido? Porque vocês sabem que se a eletrólise em solução aquosa, o H+ vai estar sempre presente. Vocês concordam? É o H+ da água e um outro cátion que veio do soluto. Então o H+ da água está sempre presente. Então, eu montei a tabelinha em função dele. Observa que os sinais são de maior, então quem está à esquerda tem maior facilidade de ir para o cátodo, tá bom? Quem está à esquerda tem maior preferência de ir para o cátodo do que quem está à direita. Então vai, o H+ só tem preferência de ir para o cátodo se o outro cátion for o alumínio, se for o cátion de um alcalino terroso ou se for um cátion de um alcalino. Aí a prioridade é do H+, vocês acompanham? Agora, se você tem um H+ junto com outro cátion que não seja de alumínio, terroso ou alcalino, esse então outro cátion vai ter preferência de ir para o cátodo. Tá bom? Vê se vocês entendem essa tabela. Vamos fazer rapidinho uma lembrança do exemplo anterior. Quem era o soluto que eu pedi para eletrolizar no exemplo anterior por eletrólise aquosa? Cloreto de sódio. Quem era o cátion que estava presente em solução? Cátion sódio. Então eu tinha o cátion sódio, que é um cátion de alcalino, e tinha o H+ da água. Observa aqui para a tabela e me diga, quem está mais à esquerda? O H+. Quem foi para o cátodo, lembra do exemplo? Foi o H+. Foi para o cátodo se reduzir e produzir gás hidrogênio. Beleza? Então a tabelinha está fechada, tá? E quando o H+ não iria? Se o outro cátion fosse considerado um demais cátion. Os demais cátions são aqueles que não são de alumínio, nem de terroso, nem de alcalino. Só um exemplo, só um comentário antes de continuar. É um comentário que eu queria que vocês prestassem atenção. Vocês já devem estar acostumados a ver que há um interesse muito grande por reciclagem de latas, por exemplo, de latas de alumínio, mas de alumínio de um modo geral, no Brasil. Verdade ou não? Verdade. Aliás, o Brasil é campeão mundial de reciclagem de alumínio. Nós somos o primeiro do mundo, a gente recicla perto de 100% das latinhas de alumínio. Mas por quê? Parece então que o alumínio é um metal caro, um metal... Não, o alumínio não seria um metal caro. O alumínio é um metal caro de se produzir. Observa que na natureza a gente tira o alumínio oxidado, a gente tira um minério chamado bauxita, que é rico em Al2O3, alumínio oxidado, Al+3. E a latinha de alumínio, ou qualquer alumínio, é alumínio zero. Então a gente precisa reduzir esse alumínio da bauxita de +3 para zero. Observa uma coisa. Olha o alumínio aqui. Olha o H+. Imagine a bauxita numa eletrólise aquosa. Quem iria pro cátodo, pessoal? O cátion alumínio ia se reduzir a alumínio zero ou o H+ iria se reduzir a gás hidrogênio? Claro que é o H+, porque o H+ tem preferência na descarga porque ele está à esquerda do alumínio. Observa? Então você não consegue reduzir o alumínio por eletrólise aquosa. Alumínio só se produz por eletrólise ígnea, porque aí não tem jeito, não há um outro cátion. É só o alumínio que vai se reduzir porque ele é o único cátion. A eletrólise ígnea tem isso. Ela é cara? É, mas a eletrólise ígnea é aquela que você não tem como não produzir, não reduzir aquele cátion, porque ele é o único lá. Então o alumínio, ele é caríssimo de ser produzido. O alumínio só pode ser produzido por eletrólise ígnea. Então toda vez que alguém tiver que produzir latinhas de alumínio, ele tem que extrair a bauxita da natureza, levar para uma indústria que faz a eletrólise ígnea, fundir o composto iônico, que gasta muito dinheiro, e depois que funde o composto iônico, faz a eletrólise, gastando ainda energia nesse gerador. Então é caríssimo produzir alumínio. Moral da história, é importante que o alumínio vá para a rua e volte para a indústria da mesma maneira que saiu, ou seja, alumínio zero, alumínio metálico, porque aí a latinha voltando para a indústria, ela só é fundida, o alumínio, só a fusão do alumínio, que é a baixa temperatura.
Porque se for ter que produzir mais alumínio toda vez que ela tinha vendido e não volta, fica inviável economicamente, ambientalmente, porque tem que desmatar para tirar bauxita, então fica muito caro. Isso é só um detalhe para tempos de Enem, você ficar esperto e saber se posicionar. Daí a importância da reciclagem do alumínio, porque produzir alumínio só por eletrólise ígnea é muito cara, pelos motivos que você vê aqui. Continuando aí para a gente fechar. Descarga de ânions, vamos lá. Um dos ânions sempre presente em qualquer eletrólise é a hidroxila. Diz para mim que vocês entenderam isso aí, porque é a hidroxila da água. Então tem sempre a hidroxila da água e mais um ânion, esse ânion que veio do soluto. Então vamos lá. A tabelinha é igualzinha. A hidroxila, né, à esquerda, ela tem prioridade de ir para o anodo em relação ao ânion oxigenado, que é um ânion que contém oxigênio, ou fluoreto, que não vai querer devolver esse elétron nunca, porque é o elemento mais eletronegativo da natureza, tá? Agora, quem tem prioridade de ir para o anodo na frente da hidroxila? São os ânions não oxigenados, aqueles ânions sem oxigênio. Se você fizer uma lembrança do nosso último exemplo, que foi o cloreto de sódio, nós tínhamos dois ânions, o ânion cloreto e o ânion hidroxila da água. Você lembra quem foi pro anodo? Foi o cloreto. Explica. Cloreto está aqui, é um ânion não oxigenado, e hidroxila da água está aqui. Quem está mais à esquerda, pessoal? Ânion não oxigenado, por isso eles foram pro anodo. Observa que essa tabela fica legal para a gente avaliar. Dá uma olhada nela aí, porque toda vez que a gente tiver agora numa eletrólise em solução aquosa, eu quero que vocês memorizem para decidir que cátion vai para o cátodo e que ânion vai para o anodo.